Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Só é pouco, nem sequer dá tempo pra se aprender tudo que é necessário pra gente se desenvolver. Nosso corpo é como a roupa que reveste a alma, nos resta esperar. Feito a larva no casulo que se prepara pra voar. E completando mais um ciclo, do corpo a alma se desprende, rompendo os laços com a carne, até poder se libertar. Viajar na erraticidade, até o ponto de partida, de volta ao ventre para recomeçar. Renascendo várias vezes, vamos avançando rumo à perfeição. Na jornada infinita, que é a reencarnação. Cada nova existência, a possibilidade de se melhorar. No grosseiro da matéria, a alma vai se depurar. A morte é só uma passagem, a nossa essência permanece. O que se aprende não se perde, Jesus nos deu a direção. Num movimento ascendente, a alma segue o seu percurso, se renovando a cada reencarnação.
Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E nós acabamos de ouvir essa belíssima música intitulada Reencarnação, que no YouTube aparece como de Lira. E é esse assunto que a nossa irmã Maribel de Lages, em Santa Catarina, afetuosamente preparou para as nossas reflexões no dia de hoje. Desejamos que o estudo preparado possa lhe falar ao coração. Bom dia, meus amigos de Valença. É com muita alegria que aqui nos reencontramos para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. Que Deus nos guarde e nos abençoe neste dia, a fim de que possamos receber as suas bênçãos, sua paz, sua tranquilidade. Então, como vemos refletindo em torno da doutrina espírita, e hoje mais especificamente, vamos tratar do assunto reencarnação como um pilar fundamental da ciência espírita. E a reencarnação, então, nunca esteve tão próximo das academias como nos dias atuais. A tendência é que seja incorporada definitivamente a esta. Sendo assim, desde a década de 70, passou da esfera religiosa, cultural, e a reencarnação passou a ser pesquisada cientificamente. E foram muitas as possibilidades que se alavancaram nesse assunto. Temos algumas referências aí de estudiosos, como Hernani Guimarães no Brasil, como Ian Stevenson, Dr. Banerjee. Então, esses estudiosos se debruçaram em torno de uma constatação que não se pode mais deixar de lado, porque são tão visíveis, né, as evidências, e assim se espalhando em todos os lares, em pessoas das mais variadas religiosidades. Então as pessoas começam a olhar para a espiritualidade, para a possibilidade de já termos vivido e de estarmos vivendo uma outra oportunidade. São tão reais. Como que vamos tratar daqui a pouco? Então, através, das psicoterapias de vidas passadas, as pessoas vão indo aos consultórios com seus psicanalistas, com seus psicoterapeutas, e ali começam a narrar as suas dificuldades, os seus desconfortos, os seus problemas, que muitas vezes a medicina não consegue debelar. E aí fica claro que nós temos que ter alguma coisa a mais que não seja apenas a vida presente, os fatos da vida presente, mas alguma coisa que ainda nos implica, que nos desconforta, que nos chama atenção. E sabemos, meus irmãos, que isso acontece para todos nós. Vez que outra nós temos algumas lembranças, dores injustificáveis, tristezas que não compreendemos, saudades que tentamos encontrar, lembrar, verificar,
e não conseguimos trazer ainda a baila, né, em nossa mente. Então é diante desses fatos é que vamos conversar um pouquinho sobre essas lembranças. Também podemos vir, né, através das experiências de quase morte, e muitas pessoas passam por situações em que os médicos constatam às vezes a morte física e até mesmo a morte cerebral, mas passados-se alguns momentos, quando o paciente retorna, começa a descrever imagens, situações, conversas, começa a lembrar de lugares aonde foi, de pessoas que encontrou. Isso tudo são constatações que nós bem podemos ver, serem de experiências que o espírito vivencia e que são trazidas à baila a fim de que cada vez mais fique visível a continuidade da vida no plano terreno, no plano espiritual. Outra situação bastante corriqueira são as mensagens psicografadas dos espíritos que já partiram para os seus familiares e, mais especificamente, conhecemos com idoneidade as de Chico Xavier, que acabam por revelar situações que às vezes nem mesmo a família conhece. São situações que o espírito vivenciou aqui na Terra com amigos, ou traz informações de familiares que encontrou na pátria espiritual após a sua morte e que às vezes a família não tinha conhecimento ou não lembrava. Então são informações que jamais um médium poderia saber. Aí vem mais uma constatação de que o espírito vive, guarda recordações, traz informações para nos dizer, né, que a vida continua. Também lembramos das crianças que têm lembranças espontâneas, e aqui, como disse anteriormente, né, lembranças essas, né, que os estudiosos já estão relatando em livros, para que cientificamente possa ser provado a reencarnação. Então, há também as memórias provocadas, né, através das terapias, onde as pessoas são levadas às recordações até o útero, por conta do seu nascimento, da vida atual, mas acabam por passar desta barreira e ir para vidas anteriores. O que deixa os psicanalistas um tanto perplexos, porque afinal, se a vida começa no útero, como poderia existir memórias anteriores? Também aqui podemos recordar, né, das crianças que começam por falar línguas estranhas, falar em idiomas desconhecidos, e assim mesmo em tenras idades, né, crianças aos 2, aos 3, aos 4 anos, geralmente neste período inicial da infância, é muito comum as recordações estarem ainda muito vivas na lembrança. Principalmente a gente constata quando a reencarnação se deu num tempo muito pequeno, de uma vida para outra, as crianças trazerem informações bem nítidas, né, da sua vida, da sua morte, dos seus pais, onde moravam, o que passaram, e relatarem às suas famílias
esses acontecimentos. E ainda mais, muitas vezes, elas vivenciam o fenômeno de xenoglossia. Significa, então, falar em línguas diferentes, idiomas desconhecidos da família, mas que eram conhecidos da sua vida anterior. E é o que nos informa Platão, quando nos diz, no seu conceito do mundo das ideias, o mundo à parte da mente, que é a vida dos espíritos sobrevivendo à morte física. Então, com a contribuição de alguns parapsicólogos que encontram vida antes da vida, que havia uma memória cerebral e a existência de outra extracerebral, na qual se encontram arquivadas as existências anteriores à organização física atual. No princípio, é a negação, porque diante dos fatos que se repetem devastadoramente, não se pode sustentar velhas teorias. Precisamos novas teorias para explicá-las. E aí entra a doutrina espírita, então, com seu arcabouço de conhecimento, nos dando visibilidade a todo esse conhecimento com muita simplicidade. Um campo ainda pouco explorado, mas que nós ainda vamos, com certeza, neste século que vivemos, onde as possibilidades estão sendo tantas, que as terapias vão nos ajudando a explicar as psicoses, as neuroses, as patologias, as esquizofrenias, o autismo, levando o paciente à origem da enfermidade, que normalmente as matrizes estão nas engrenagens sutis do psicossoma, o órgão responsável pelo arquivo de suas realizações pretéritas, anteriores, portanto, à vida atual. Explicam também a genialidade, a estupidez, as tendências artísticas e culturais e tantas tendências que nos diferem como seres da criação. Divaldo Franco, no livro Rumo às Estrelas, nos explica que essa conquista dignifica o homem, porque o faz responsáveis pelos seus próprios atos, semeando e colhendo conforme as suas realizações, não havendo dessa forma o fatalismo em nossa vida. Tudo é construção permeada pela misericórdia de Deus. E falando em essas lembranças, nós podemos lembrar da nossa querida Ivone Pereira, que é um caso típico de lembrança de vida passada, que tinha evidência de espíritos amigos ao seu derredor durante a infância e depois, mais tarde, na sua maturidade, na sua adolescência, e que ficava bem claro ali para nós, as suas lembranças e sua obra recheada de exemplos e de constatações desses personagens que eram ela mesma, trazendo essas cenas da sua vida e mostrando para nós que o passado não morre. Ele está bem vivo dentro de nós, escondido nos porões do espírito, pela bondade de Deus, a fim de nos ajudar a viver uma outra vida com maiores oportunidades, com experiências diferentes, em situações diferenciadas, mas muitas vezes, em algum momento, nós vamos pensar lá no passado informações que estão bem arquivadas, mas que são necessárias que venham à tona para que a gente não repita as falhas ou lembre de situações exitosas que vivemos. Então, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajustamento. Então, entre os homens, o criminoso enviado às penas cruéis, seja pela condenação à morte, aos sofrimentos prolongados. Isso é a ideia terrena, meus irmãos. Mas a providência divina, todavia, corrige amando e não encaminha os réus à prisão infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas dos dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é o celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. E é diante desses fatos que vamos relatar uma história que aconteceu nos Estados Unidos, mais precisamente em Oklahoma, que um menino chamado Ryan, que aos 4 anos de idade começou a ter pesadelos frequentes, a acordar com o coração palpitando, chorava para sua mãe Cindy e implorava para ir a Hollywood, a mais de 2.000 quilômetros de distância onde morava. Junto aos pedidos vinham histórias incríveis detalhadas sobre a vida dos anos 40 e 50, que entregavam à mãe, pois ele tinha apenas 10 anos, e a mãe garantia não ter contato com essas histórias. A princípio julgou, se tratar de pura e simplesmente da fértil imaginação infantil do menino. Certo dia, então, o Ryan chegou e disse bastante sério: "Mãe, eu tenho algo que eu preciso contar. Eu costumava ser outra pessoa. Cindy e o marido não são batistas, da religião batista, e não acreditam na possibilidade da reencarnação. Contudo, a vivacidade dos fatos revelados por Ryan foi tamanha que ela decidiu pesquisar informações sobre o período relatado por ele. Enquanto ela olhava os livros, os filmes antigos, em determinado momento Ryan apontou para um figurante do filme Night After Night, estrelado em 1932 por Mae West, e afirmou: "Este sou eu." Era o começo então de uma jornada inquietante rumo a uma vida passada. Ao assistir o filme, perceberam que o homem não dizia nenhuma palavra, era realmente um simples figurante que descobriram chamar-se Martin. Pesquisas mostraram que Martin chegou a tentar alguns papéis em Hollywood, mas acabou se transformando num influente agente, transformando pessoas comuns em artistas. Essa era a tarefa dele. E eventualmente mudando seus nomes. Perplexa então com essa possibilidade, essa ligação entre vidas, Cindy decidiu buscar ajuda. Será que estaria Ryan ficando louco ou realmente isso era possível? E começou a estudar o caso de Ryan. Dr. Jim Tucker ficou impressionado com a clareza dos detalhes mencionados. Se você olha a foto de um cara sem falas em um filme e me fala sobre sua vida, eu não acho que muitos de nós acertaríamos sobre a vida de Martin. No entanto, Ryan trouxe vários detalhes que realmente batem com a vida dele, que explicou o estudioso em entrevista. Ryan afirmava ter vivido em Hollywood, em uma rua que continha a palavra rock, que significa pedra em inglês. E ao realizar a pesquisa sobre a vida do agente, Dr. Tucker descobriu que ele morava na rua North Roxbury, em Beverly Hills. Rox tem a mesma pronúncia de Rox. Ryan sabia também quantas vezes Martin havia sido casado,
quantas irmãs ele tinha, a idade com que ele morreu, lembranças sobre as festas, as atrizes glamourosas da vida de Hollywood dos anos 40 e 50, que também não são poucas. E as duas últimas informações foram as mais surpreendentes. Ao entrar em contato com a filha de Martin, Dr. Tucker descobriu que nem mesmo ela sabiam ter duas tias, embora documentos provem a existência de duas irmãs. No caso da idade, a certidão de óbito marca 59 e não 61. Antes de pensar ter encontrado uma falha na memória de Ryan, o psicólogo foi atrás de uma documentação e descobriu que Martin nascera em 1903 e não em 1905, como consta na certidão. O agente morreu então, certificado exatamente aos 61 anos, assim como afirmou o garoto. Então, encerrando a nossa reflexão do dia, mergulhando um pouco mais neste universo que ainda é tão desconhecido para nós, não ensina o conteúdo espírita, mas a sociedade em si ainda está caminhando para o aprofundamento, o entendimento, a aceitação e a crença a respeito da reencarnação e suas implicações. E a memória, aqui nos diz no livro Rumo às Estrelas, nos diz Divaldo, que a memória extracerebral, portanto, a memória das reencarnações, documenta que o ser espiritual é um viajante dos tempos e do mundo. E o que se adquire, jamais o perde, ainda que temporariamente durma em um ser, quando a expiação seja imposta para reparar as faltas que lhe pesam na economia moral. Voltando aos planos da consciência e da razão, tão pronto estejam superados esses impedimentos. Dessa forma, então, graças às experiências parapsicológicas, a reencarnação deixa de ser uma crença ancestral para ir ao laboratório de investigações psíquicas, contribuindo na solução dos enigmas humanos. Deixamos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos, principalmente aos amigos que nos acompanham, mas também a Jesus, o nosso amado Mestre, que tão amavelmente tem nos acompanhado neste findar de um processo de expiações e provas que a nossa terra está vivenciando, está nos estertores, ainda nas agonias finais deste momento tão significativo, mas que nós também podemos experienciar tantos acontecimentos positivos que nos levam cada vez mais a compreender a bondade de Deus, a bondade de Jesus, e compreendendo principalmente que Jesus está à frente da nau e que nós vamos junto com Ele, nesse barco aonde reza a esperança, o fortalecimento, a coragem, o bom ânimo e a alegria de viver. Agradeço a todos que nos ouvem, desejando que a mais doce paz do Divino Mestre Jesus possa morar em nossos corações. Muito agradecido. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.